Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Vamos dar aqui uma estudada no livro de Gálatas. Fiz alguns apanhados no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. No primeiro capítulo do livro de Gálatas, a partir do versículo 6, fala: não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Algumas versões falam que seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Aí ele coloca assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E no versículo 11, o apóstolo fala: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, amados, aqui a gente vê um breve resumo. O que o apóstolo estava falando? Que ali no meio deles tinham pessoas que o apóstolo foi chamado para pregar aos gentios. E quem pregava para os judeus era Pedro e outros ali, Tiago. Mas o apóstolo Paulo estava pregando aos gentios. E tinha muitas pessoas ali que estavam no meio dos convertidos a Cristo, dizendo que era pela fé, mas estava pregando outro evangelho, daquele ali anunciado que era somente pela fé. Estavam pregando que eles tinham que... Não, é pela fé, mas nós temos também que obedecer a certas regras da lei. Então, o apóstolo estava falando que tinham pessoas ali no meio pervertendo o evangelho do Senhor, colocando outras doutrinas, no caso ali, alguns a lei judaica. E tanto é que ele falou assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que nos pregamos, que seja anátema. O que é anátema, meus amados? No dicionário formal está escrito assim, anátema, na religião, sentença de maldição, que expulsa da igreja, excomunhão. Então, expulsar do meio, que seja anátema, que seja expulso do nosso meio. Que, naturalmente, quando a pessoa é expulsa no meio dos irmãos, eles não estão em comunhão mais com os irmãos. Então, está entregando ele a Satanás. Lembra daquele homem, em 1 Coríntios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo falou que estava sabendo que tinha um homem que dormia com a esposa do pai dele, para entregar esse homem a Satanás? Então, meus amados, hoje em dia, o que a gente vê? A gente não vê as pessoas fazendo isso. O evangelho está pervertido e eu sempre enfoco casamento, família. A gente vê igrejas aí pregando. Nas pentecostais a gente nem vê muito isso não, mas nas presbiterianas e outras aí, batista, que diz que se você é divorciado e casado com outro, isso não é pecado. Que Deus perdoou o tempo da ignorância. Por mais que você esteja casado numa segunda aliança, terceira, quinta, seja qual for. Então a gente vê pastores pregando heresias. E então eles estão pervertendo o evangelho de Cristo. Porque em momento algum na Bíblia, Jesus abriu exceção para você se casar com outro. O Wellington, tem sim a exceção em Mateus 19:9, onde ele abre exceção. Não, ali ele abre exceção para quem deita-se como se fosse marido e mulher.
um matrimônio falso, que na versão católica fala, Mateus 19:9, que é a exceção para o matrimônio falso. O que está incluindo o matrimônio falso? Noivos, namorados que vivem como marido e mulher. Isso, no caso, tem que repudiar. Então a gente vê o evangelho pervertido. E ele coloca assim, ó: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Gente, o apóstolo Paulo está falando que ele não está buscando a aprovação de Deus. Lembram de João Batista, que perdeu a cabeça dele porque ele estava pregando a verdade? Tem muita gente, eu escuto em muitos canais, pessoas falando assim: olha, eu luto pela primeira aliança. Mas quem prega a segunda aliança, eu respeito. Meus amados, Hélito, eu não respeito quem prega a segunda aliança. Não respeito. Eu não posso respeitar aquele que prega heresias. Entende? Eu não fico em cima do muro. João Batista, ele não respeitou quem pregava diferente. Ele foi direto ao rei Herodes Antipas. Porque o rei Herodes Antipas era divorciado, o seu irmão Filipe era casado com Herodias. Herodias largou Filipe, se divorciou do Filipe, que era irmão de Herodes, e veio se casar com Herodes Antipas. Então João Batista falou: ó, a mulher que tu tá não é tua, não lhe pertence, arrependa-te do teu pecado. E ele perdeu a cabeça por isso. Por quê? Porque o Herodes não queria agradar homens, quanto mais um rei. Hoje em dia as igrejas querem agradar as pessoas para ter nas suas igrejas muitos dizimistas, muitos ofertantes. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Dízimo esse que nem existe na atual dispensação. Estão fazendo com que o Evangelho de Cristo hoje seja judaico. Então, meus amados, tanto que Paulo termina assim: ó, irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Por isso que é repreendido a verdade. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi por eles ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vamos lá no Gálatas 2, que fala assim, ó: Paulo é aceito pelos apóstolos. Eu coloquei aqui o versículo 4 até o 6. Diz assim, ó: alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Aqui o apóstolo estava falando que tinha pessoas infiltradas no meio da igreja de Cristo, falando: você tem, para vocês receberem a salvação, tudo bem que a gente tem que crer em Jesus, mas vocês têm que seguir um pouco da lei também, vocês têm que dizimar, vocês têm que fazer essas coisas, porque quem não dizima é ladrão, e muitas outras coisas eles estavam pregando. Não pode comer alimentos... Não, a gente crê em Jesus Cristo, mas nós não podemos nos alimentar com animais impuros. E o apóstolo Paulo falou que isso tudo é heresia, não tem nada a ver. Agora nós temos uma nova lei, que é pela fé. Entende? A antiga lei já morreu. E no versículo 6, no capítulo 2 do livro de Gálatas, diz assim, ó: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Muitas pessoas estão se deixando se influenciar por homens que têm diploma de teologia, homens que pregam o evangelho há mais de 30 anos, 40, 50 anos. Então ele julga que essa pessoa é um homem de Deus. E por mais que eles preguem heresia, que vocês podem se casar com outra pessoa, não, esse homem é homem de Deus. Vamos dar um exemplo aqui, a Igreja Universal, que fala que se você é divorciado, casado com outro, você pode. Isso não tem problema. E as pessoas vão seguir a Igreja Universal, porque lá tem o Edir Macedo, que é um homem de Deus, que é um homem que prega a palavra, é um homem usado por Satanás, meus amados. Independente se ele tem diploma de teologia, se ele tem 50, 60 anos de evangelho, isso não importa. O apóstolo Paulo já estava advertindo aqui: tais homens influentes não acrescentam nada para ele. Assim, o diploma de teologia não acrescenta nada para ele. O apóstolo Paulo, ele era um homem instruído por Gamaliel, por pessoas que eram teólogos da época. Então, vocês podem ver como é que o evangelho hoje em dia
Está sendo doutrinado por homens. E aqui o apóstolo Paulo falou que isso foi ensinado não foi por homens, não, foi por Jesus Cristo, por revelação. No capítulo 3 do livro de Gálatas fala assim, ó, capítulo 3, a partir do versículo 26, os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, e não por obras. Aqui nos dizem, não tem muitos aí que se dizem, não, o Senhor Jesus veio pelo mundo todo, por cada pessoa. Não. Quando fala Deus amou o mundo, não foi cada pessoa. Claro que não, meus amados. Não, Deus é amor, Ele amou cada pessoa. Não, Deus não amou cada pessoa, não. Tanto é que aqui está dizendo, ó, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quem são esses todos? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então não tem essa história que Deus veio por cada pessoa. Deus veio realmente para o mundo. Mas bárbaros e escitas, homens, mulheres, sábios e ignorantes. Vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo, se não me engano, 16, está escrito assim, ó: tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Olha o que o Paulo está falando, o apóstolo. Por ele dizer a verdade, antes ele tinha muitos amigos, porque ele perseguia a igreja de Cristo. Mas agora que ele estava pregando a verdade, ó, tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Só porque ele disse a verdade. No versículo 17 está escrito assim, ó: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. As pessoas hoje em dia fazem esforço para agradar a todos. Deus odeia o divórcio. Ah, mas eles abrem exceção. Não, mano. Ah, minha irmã, mas você foi agredida pelo seu marido. Ah, não, você foi divorciada, ele casou com outro, então você não quis o divórcio. Você está no direito de se casar. Meus amados, não existe exceções para você se casar de novo depois de um divórcio com o seu primeiro cônjuge ainda vivo. Independente se houve agressão, se houve qualquer injustiça que possa ter acontecido. Se vocês realmente são filhos de Deus, vocês vão entender porque o cônjuge fez isso, ele está precisando de salvação. E vocês têm que clamar pela alma deles. Tá? Mas, como diz, os que tanto se esforçam para agradá-los, as pessoas estão se esforçando para agradar a todos. Eles querem igrejas tanto de joios quanto trigos, porque joios também dá dízimo. Gálatas capítulo 5 agora. Eu fiz um resumo aqui, vamos lá. A vida pelo Espírito, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui o apóstolo está falando que aqueles que têm o Espírito Santo, eles não vão viver de acordo com a carne. E o que a carne traz? Aqueles que estão na carne ainda, se dizem ser cristãos, mas estão na carne. É só vocês fazerem uma reflexão, olhar para vocês que se dizem cristãos, que estão indo a igrejas. Ah, o meu marido me largou, já está com outra, vou dar uma banana para ele, vou me casar de novo. Desejo da carne. Ah, mas eu não merecia isso.
O meu marido me largou, a minha esposa, seja que for, o meu cônjuge largou, se divorciou, eu estou sozinha, eu estou sozinho. Carne, tá bom? Embriaguez, carne. Beber bebida alcoólica não é pecado, o pecado é se embriagar. Idolatria, o que é idolatria? Tudo que vocês colocam acima de Deus, o cônjuge, os desejos da sua carne, o alimento, tudo que vocês colocam à frente de Deus é idolatria. Ser egoísta, ciúmes. Vocês terem ciúmes do cônjuge de vocês, isso só traz discórdia, desconfiança. Se vocês têm ciúme do cônjuge de vocês, vocês creem que Deus não existe. Se vocês têm ciúme do cônjuge de vocês creem que Deus não está dirigindo os passos do seu cônjuge. Se vocês oram, intercedem pelo cônjuge de vocês, mesmo ele estando com vocês têm que crer que Deus está cuidando dele. Então não tem que ter ciúme, não tem que vigiar no celular para ver com quem ele está falando, deixando de falar. Agora, vamos ver, mas o fruto do Espírito é... Quais são os frutos de quem está no Espírito? Amor, alegria, paz. Olha, a pessoa que não tem ciúme do cônjuge, ele tem paz. A pessoa, quando o cônjuge resolveu se divorciar e sair, ele tem paz, mesmo estando divorciado. Porque ele crê que Deus está cuidando de tudo. Paciência, paciência, perseverança. Tem bondade, é fidelidade. Fidelidade a quem? Fidelidade a Deus. Sabe que Deus está ouvindo as suas orações. Mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que se casam de novo, depois do divórcio, por mais que o cônjuge quis se divorciar, independente do que tenha acontecido, se eles não aguentam ficar sozinhos, é porque eles estão escravos das suas paixões e dos seus desejos. Sejam desejos sexuais, não aguenta ficar sem sexo, seja por desejos de companhia, tem que ter uma companhia, que se acham que estão sozinhos. Tá? Agora, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos lá agora para finalizar Gálatas 6. Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então aqui está dizendo o apóstolo, você quando vê um irmão em Cristo pecando, vocês têm que saber que ele está pecando, tá? Senão vocês não podem julgar corações, não. Tem muitos irmãos em Cristo que tem mania de ficar julgando o coração. É julgar quando você tem certeza da prática do pecado dele. Se você vai lá com mansidão, vai diverti-lo. O homem que se deitava com a mulher do pai dele, a igreja tinha que ir lá, falar com ele, advertir. Você não é nosso irmão em Cristo? Como é que você está se deitando com a mulher do teu pai? Isso aí é errado, ensiná-lo. Se ele não escutá-lo, levar ao presbítero, ao ancião da congregação, ir ali falar com ele. Se ele não escutar também o ancião, levar para toda a igreja. E se ele continuar ainda persistindo no pecado, expulsá-lo do meio da gente. Porque aquele que se diz cristão, mas pratica as mesmas mais obras dos pagãos, ele não merece nem sentar na nossa mesa para comer conosco. Hoje em dia a igreja não faz isso. Como é que a igreja vai expulsar alguém que é divorciado, casado com outro, se os próprios pastores estão fazendo isso? Então, e finalizando está assim, no versículo 18. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. O apóstolo termina aqui o livro de Gálatas. Então, amados, isso foi só um resumo de todos os 6 capítulos do livro de Gálatas. O apóstolo estava advertindo, mostrando que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E se vocês que são cristãos, alegam ser cristãos, alegam ser pela fé,
a lei está em teu coração. Vocês não são salvos porque vocês praticam obras, mas vocês praticam as obras porque vocês são salvos. E quais são essas obras? A mansidão, domínio próprio, paz, alegria. Vocês entendem que o cônjuge de vocês que se foi, eles precisam de salvação. E vocês que foram repudiados, vocês têm que o quê? Esperar em Cristo Jesus. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.